Meu irmão, minha irmã, paz e bem, hoje sábado, 7 de novembro, encerramos a semana, de fato, hoje, o último dia da semana. Queremos agradecer a Deus por todas as graças, aprendizados adquiridos nesta semana que hoje nós estamos encerrando, nos preparando para começar amanhã, no domingo, dia do Senhor, uma nova semana. Hoje é dia nacional dos tribunais de conta e também nós queremos bem dizer a Deus pelas graças recebidas, todas as graças recebidas na nossa vida, na nossa comunidade paroquial. E lembrar a você que domingo, amanhã, dia 8, nós temos missa às 7 da manhã na Igreja Matriz, às 8h30 nas capelas Santa Rosa de Lima e Santa Luzia e às 18 horas novamente na Igreja Matriz. Divulgue este áudio aos seus contatos, deixe o seu joinha, se inscreva neste canal, deixe os seus comentários, tudo isso é importante para a nossa motivação na evangelização. O trabalho de hoje que nós vamos fazer é escutar o Evangelho e partilhar este Evangelho. O Evangelho de São Lucas, capítulo 16, os versículos do 9 ao 15, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, ele vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justo diante das pessoas, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, é sempre bom nos encontrarmos, nos escutarmos para partilhar da palavra de Deus. Não podeis ser escravo de Deus e do dinheiro, ou servir a Deus e ao dinheiro, como diz o texto que nós escutamos hoje. Se o evangelho de ontem nos convida a passar da economia da acumulação à economia do dom, para nos tornarmos misericordiosos como Pai Celeste, o evangelho de hoje desenvolve, sobretudo, o versículo 9: fazer amigos com o dinheiro da injustiça, que alguns integram no trecho de ontem, e outros, como a liturgia, no trecho de hoje. Os versículos do 10 ao 12 ensinam como administrador bem a realidade terrestre, chamada por diversos nomes: o mínimo, o dinheiro injusto, que é dos outros. Conseguimos a celeste obra de Deus para que a nossa conversão seja verdadeira, para que a nossa conversão nos leve a nos despreender daquilo que é do mundo e nos voltemos apenas para Deus. Isso acontece, sobretudo, quando nós somos capazes de nos deixar guiar, confiando no seu amor, nos deixar guiar por Ele. E, diante disso, a alternativa a qual temos que decidir está no versículo 13. Ou Deus ou o dinheiro. Normalmente, tantos de nós escolhemos ou escolhem ao dinheiro e não ao nosso Deus, único e verdadeiro. A finalidade da nossa vida não pode ser uma coisa e outra, mas uma só. Falam do pecado de quem escolhe a si mesmo e por causa dessa escolha se dedicam apenas ao Deus dinheiro. É a abominação da desolação, o ídolo ocupando o lugar de Deus. E, portanto, nós tantas vezes adoramos, idolatramos ao dinheiro como centro da nossa vida e da nossa felicidade, e esquecemos de amar e servir o nosso Deus, que deve ser por nós amado e servido. O centro do evangelho de hoje é justamente o versículo 13, que nos encoraja a romper a tentação
de nos entregarmos apenas, né, as coisas, a servirmos, como vai dizer, ao dinheiro. E assim, nesse versículo 13, nos motiva a vencermos a tentação de ter um pé em cada canoa, na canoa de Deus e outra na do dinheiro. Se os versículos do 10 ao 12 ensinam a não demonizar os bens, os versículos 14 e 15 a não os absolutizar. O versículo 13 alerta para o fato de que Deus é o único Senhor e deve sê-lo efetivamente. No evangelho de hoje aparecem com frequência as palavras fiel, confiar, parentes da palavra fé. Uma das dimensões da fé consiste justamente em ser fiel àquilo que o Senhor nos confiou. Temos que fugir àquela astúcia enganadora que nos leva a pôr nossa confiança nas criaturas ao invés de no Criador. Trata-se de uma deformação, de uma perversão mesma, que muda os meios, enfim, e nos leva a servi-los, em vez de servirmos-nos deles. Aqui se toca a raiz daquele pecado, portanto, do pecado, que depois de Agostinho se chamou original. É essa mesma falsa sabedoria que nos leva a considerar o bem-estar, o conforto, o chamado progresso, como finalidade do ser humano e da vida. Na verdade, essa sabedoria não passa de uma doença míope, cega à verdade da vida do ser humano. Sua consequência é a injustiça e a escravidão de uns pelos outros, que acaba sacrificando o verdadeiro bem do ser humano, inclusive, por paradoxal que possa parecer, por mais paradoxal que possa nos desconfortar, também o bem material. O noticiário desses dias em que nós estamos vivenciando espalham que mais de 50% da humanidade estão acima do peso, enquanto alguns bilhões ainda não dispõem das calorias necessárias para a alimentação cotidiana, alimentação diária. Como nós podemos, como cristãos, silenciar diante de tal disparidade e desigualdade? Verdadeiramente astuto e sábio é quem sabe que tudo que é dom de Deus e meio para se construir a comunhão com Deus e com os outros, verdadeiro fim da vida humana. Dessa astúcia e dessa sabedoria jorram, como de uma única fonte, a ação de graças em relação a Deus e a partilha em relação aos irmãos e irmãs. Os bens que em nossos egoísmo tantas vezes se fecham em nós mesmos para o nosso usufruto, para o nosso benefício e consideramos valor, são, segundo o olhar correto da fé, uma coisa mínima se confrontados com o verdadeiro bem. Não devem, porém, ser anulados nem desprezados, pois são necessários para atingirmos o verdadeiro bem. De fato, o nosso futuro se decide aqui e agora, dependendo do uso correto ou errado que fazemos destes bens. A fidelidade ao Deus transcendente se verifica na concretude da matéria que somos cada um de nós e daquilo que dela acolhemos. A falência no preencher o coração com aquilo que não preenche o coração nos apequena, nos afastando de Deus e nos fazendo também, portanto, menos humano. Que nós, sabendo servir ao Senhor, amar ao Senhor, nos deixar guiar e atrair por Ele, nós nos tornemos cada vez mais divinos, cuidando do nosso humano e do humano dos nossos irmãos e irmãs. Tenha você, meu irmão, minha irmã, um abençoado final de semana e busque celebrar amanhã, no dia do Senhor, a Eucaristia. E certamente a outra semana será ainda melhor do que essa. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.